Bíblia na mão, por favor. Pegue a sua Bíblia e abra comigo 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, por favor. Qual foi a tarefa de casa? Vocês lembram? Como? Ler este texto, né? 1 João, no capítulo 3. Quantos aqui conseguiram ler nessa semana 1 João, capítulo 3? Sejam sinceros. Levante a mão. Quem leu? Quem não leu? Deixa eu ver. O que você leu, irmão? Você estava no culto passado? Não? Não pode faltar no culto, irmão. Eu deixei uma tarefa aqui para aqueles que estavam da leitura durante a semana do livro de 1 João, no capítulo 3. Então já fica aqui para vocês a tarefa da semana que vem. 1 João, capítulo 4. Anote e não esqueça. E leia. A Bíblia é uma bênção. Vamos lá, gente. 1 João, capítulo 3, verso 1. Diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus
e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, e que o Espírito de Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Digam amém. Amém, meus irmãos. Bom, queridos, para nós compreendermos melhor as cartas de João, é necessário lembrar que a igreja estava enfrentando um tempo muito complicado. A igreja estava enfrentando um momento muito difícil, estava sendo bombardeada por alguns ensinos e práticas que contrariavam o princípio da fé cristã. Falsos mestres haviam surgido e mascarado os ensinos de Jesus e conduzido o povo de Deus ao erro, ao pecado. E João, ele escreve uma carta para ajudar os crentes a identificar pontos essenciais do cristianismo, para confirmar quem é de Deus e quem não é. Agora, o que esta carta de João nos revela sobre a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos? O que esta carta de João nos revela sobre a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos? Olha, uma das coisas que eu tenho entendido e aprendido é que a palavra de Deus tem sentido quando ela é aplicada na vida. Porque de nada adianta você ler a Bíblia como um livro de histórias interessantes, bonitas, impactantes, e não acontecer uma mudança na sua vida. Não tem sentido. Não tem sentido. Este livro, meus irmãos, tem que falar ao nosso coração. Este livro que você tem nas suas mãos, a palavra de Deus, a Bíblia, tem que falar sim com a gente, ao nosso coração, porque este livro é a carta de Deus para mim e para você. Louvado seja o nome dele. Amém? O que é que nós podemos aprender então? O que é que nós podemos aprender dessa revelação? O que é que nós podemos aprender? Como é que nós podemos viver como filhos de Deus? E hoje o tema desta série, qual é o título da série, irmãos? Cartas de Deus para você. Esta é a série. Mas o tema de hoje é vivendo como filhos de Deus. Então, como é que nós podemos viver como filhos de Deus? O que é que nós podemos aprender dessa revelação? E eu queria pontuar algumas coisas com vocês nessa noite e convidá-los a, por favor, aqui anotem. Marque aí no seu celular ou uma folha, enfim, pegue uma caneta, um caderno, mas anote algumas coisas muito importantes do que João, o apóstolo, está nos ensinando nessa noite. Há uma revelação poderosa para a minha vida e para a sua vida. Você quer conhecer essa revelação? A revelação dessa carta? Então, alguns pontos que eu queria deixar no seu coração. Primeiro, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Veja o verso 1, mantenha a sua Bíblia aberta. E veja, observe o verso 1 que diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Vamos repetir juntos, vamos ler juntos o versículo 1? Todos lá. Vejam
como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. É muito interessante porque as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Isso é um engano. Sabia disso? Todo mundo é filho de Deus. Não, isso é um engano. Biblicamente, essa afirmação está equivocada. Todos os seres humanos, queridos, desde lá de Adão e a sua linhagem, são criados por Deus. São o quê? São criados por Deus. Mas, para se tornar filho de Deus, segundo a Bíblia, tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Ora, João ele diz que nós somos filhos de Deus. Essa é a declaração que João está fazendo aqui. Nós não somos apenas criaturas, não mais apenas criaturas. Nós somos filhos de Deus. Essa é a declaração que João está fazendo. O que é que João está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nós carregamos este nome maravilhoso de filhos de Deus, porque nós fomos gerados de novo pelo Espírito de Deus. Isso é lindo, glória a Deus. Eu gosto quando vocês participam. É muito bom, porque assim mostra que vocês estão atentos. Aleluia. Gente, o que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento? Nós falamos tanto sobre isso, não é? Esta igreja já pregou tantas mensagens sobre nascer de novo, sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? De uma maneira muito simples. O novo nascimento é quando o Espírito Santo gera em você uma vida nova. Isso é o novo nascimento. E é muito interessante a gente observar naquela conversa de Jesus com o mestre da lei chamado Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, e ele fala sobre isso. Necessário vos é nascer de novo. Jesus fala de conversão com Nicodemos. E conversão é algo tão radical, gente, tão radical que ela é chamada na Bíblia de novo nascimento. É como se uma pessoa realmente nascesse de novo. Eu creio que você já deve ter ouvido histórias de pessoas que sofreram um grave acidente e escaparam da morte. Vocês já ouviram histórias assim? De repente você viveu assim, uma história muito radical na sua vida. Que você esteve à beira da morte. Essas pessoas costumam dizer o quê? O que elas dizem? Elas dizem assim, é como se eu tivesse nascido de novo. Eu passei uma experiência tão radical, tão forte na minha vida, que é como se eu tivesse nascido de novo. É isso, o novo nascimento é esta experiência, uma experiência radical. É conversão, é eu estar indo para um lado e agora vou para o outro. Aleluia, queridos. E aí Jesus disse para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, ele diz assim, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então, você, eu, todos nós, nascemos da carne, dos nossos pais. Mas agora, irmãos, quem é nascido do Espírito é Espírito. Isto é, a geração dos filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, quem entregou a vida a Jesus, teve uma experiência verdadeira com o Senhor, o recebeu como Salvador, é regenerado pelo Espírito Santo. Então, pela palavra do Senhor revelada a nós hoje, entenda, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Acho que você pode fazer essa declaração para quem está perto de você. Você é um filho de Deus, você é filha de Deus.
Nós somos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus amados dele? Vamos aplaudir ao Senhor. Somos filhos amados de Deus. Você pode aplaudir mais forte ao bom Pai. Somos filhos amados de Deus. E aí tem uma declaração maravilhosa que o apóstolo Paulo faz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 17, onde ele declara: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Nós somos herdeiros da vida eterna juntamente com Cristo. Que alegria. Quanta honra. Nós fomos regenerados e agora somos chamados filhos de Deus. É a declaração de João. Aleluia. Mas lembre-se de algo muito importante. Se eu sou filho, eu tenho um Deus que é um bom Pai. Ele é o nosso Pai, sim ou não? É o Pai nosso. Ele é Pai. Somos filhos. E o bom Pai faz duas coisas importantes. O que ele faz? Ele abençoa e ele disciplina os filhos. Abençoa e disciplina. Um pai ausente, inconsequente, um pai distante, omisso, ele não vai disciplinar o seu filho. Mas o Deus que nós amamos e servimos, o nosso bom Pai, Ele nos abençoa e também nos disciplina quando nós precisamos. Sabia que por vezes você precisa de uma disciplina? Todos nós. Mas quando você for disciplinado pelo Senhor, não fique triste, não. Não, porque o bom Pai te ama. E Ele deseja o melhor para você. Ele quer o seu bem. Deus tem o melhor para a sua vida. E por isso, às vezes, Ele nos disciplina. Para correção. Para mudança de rota, de caminho. Porque Ele tem o melhor para nós. Quando os nossos filhos, eles erram. E nós os disciplinamos. Gente, nós continuamos dando amor a eles e cuidando dos nossos filhos. Por quê? Porque nós somos pais e nós amamos os nossos filhos. E eu quero que você saiba que é assim que Deus faz conosco. Ele continua nos amando. Então, louve a Deus. Se você está num momento difícil, de disciplina de Deus, levante as suas mãos e glorifique a Deus e agradeça a Deus, o bom Pai. Porque Ele tem o melhor para você. Ele continua amando você. E Ele disciplina o filho que ama. Como diz as Escrituras. Quem éramos nós? A Bíblia diz que nós éramos pecadores. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Sem exceção. Mas hoje nós somos quem? Nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós somos amigos de Deus. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós somos regenerados e por isso nós somos chamados filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Você é um filho de Deus. Esta é a primeira revelação que nós podemos aprender nessa noite. Qual é a segunda revelação? Anote, por favor. Você tem um futuro de bênção. Você pode repetir isso? Vamos lá. Você tem um futuro de bênção. Como é que vai ser o nosso futuro, hein, gente? Como será o nosso futuro, hein? Porque quando se fala de futuro, todo mundo quer saber como é que ele vai ser, né? Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o futuro? E João aqui está falando desse momento. Ele está falando daquilo que nós haveremos de ser no futuro. Sobre isso que ele fala. E ele diz uma coisa aqui muito interessante, muito importante, que está lá no verso 2. Veja. Amados, eu acho linda essa expressão de João, né? Sempre tratando com muito carinho. Filhinhos, amados. Ele era muito carinhoso, muito amoroso.
E ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Está reforçando aqui, dizendo que nós somos o quê? Filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Isso aqui é lindo, gente. Isso é lindo. Porque veja só, João está dizendo que Deus já nos fez filhos dele. Ele já tem nos abençoado. Ele tem sido nosso bom pai, como nós vimos aqui. Só que João está dizendo o seguinte agora. Ele ainda não fez tudo o que vai fazer na sua vida. Ele não fez tudo o que ele vai fazer na sua vida. É isso que ele está dizendo. Ou seja, ele fez apenas uma parte, meu irmão, minha irmã. Mas eu quero declarar para você que muito mais de Deus para a sua vida ainda está por vir. Tem muita coisa de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Sim ou não? Deus quer realizar coisas grandes ainda na sua vida. E João aqui está dizendo que aquilo que nós havemos de ser ainda não se manifestou em plenitude. Ou seja, o que a gente pensa que vai ser o futuro, vai ser o começo. O que a gente pensa que vai ser o fim, vai ser o início. E João está dizendo aqui que vem muita coisa boa da parte de Deus para a nossa vida. Ah, meus irmãos, Deus ainda vai fazer muito pela sua vida. Creia nisso. Ele vai fazer algo poderoso em você e também através da sua vida. Louvado seja Ele. Amém. Agora, João continua aqui. E veja que interessante, porque João diz o que é que Deus vai fazer no futuro. Porque ele está falando de futuro. Ele está dizendo que o futuro de bênção. O que é que ele vai fazer no futuro? E João mostra ainda no versículo 2. E ele diz, seremos semelhantes a ele. Seremos o quê? Semelhantes a ele. Essa é a primeira declaração que ele faz. Gente, o que é que significa ser semelhante ao Senhor? Mas atenção, observe. Nós nunca seremos iguais ao Senhor. Nós seremos o quê, irmãos? Semelhantes. Isso é muito importante frisar e destacar, porque o grande erro de Lúcifer é que ele quis ser igual a Deus. E o fim dele foi desastroso. Mas a Bíblia declara que nós seremos semelhantes a Ele. Agora, gente, nós não sabemos semelhantes em que ou de que forma, mas João revela uma coisa: nós seremos semelhantes a Ele na imortalidade. O que significa isso? Gente, que em Cristo você não morrerá mais. Aleluia! Olha que notícia maravilhosa. Quando nós deixarmos este corpo aqui e adentrarmos as regiões celestiais, irmãos, nós receberemos um novo corpo. Um corpo glorificado. E nós não morreremos mais, porque nós seremos semelhantes ao Senhor na imortalidade. Essa é boa notícia, louvado seja Ele. Mas ele continua. O que é que Deus vai fazer no futuro? João mostra. Seremos semelhantes a Ele. Mas ele também diz, o veremos como Ele é. O veremos como Ele é. Olha, que momento será esse, meus irmãos? O apóstolo Paulo também disse que um dia nós o veremos face a face, porque nós já não estaremos mais neste corpo mortal. E hoje, é claro, queridos, nós não podemos ver a Deus por causa do pecado. Porque o pecado e a nossa humanidade não permitem. Mas quando nós herdarmos a vida eterna com Cristo, então eu e você receberemos a bênção de ver o Senhor como Ele é. Então imagina só essa hora, esse momento. Como é que vai ser? Imagine a hora que os nossos olhos ressuscitados dentre os mortos ver a Jesus. Você consegue imaginar? Porque a Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que todos o veremos descendo na sua glória.
e por ele seremos arrebatados e levados até a presença do Pai. Nós o veremos face a face. Então, gente, é motivo da gente celebrar nessa noite, porque aqui tem um futuro bom esperando por mim e por você. Oh, queridos, há um futuro de bênção. Nós seremos semelhantes ao Senhor, semelhantes a Ele na imortalidade. E nós também o veremos como Ele é. Veremos o Senhor face a face. Louvado seja Ele. Aleluia. Dê um glória a Deus. Celebra, 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 igreja. É motivo de alegria. É motivo de celebração. Há um futuro bom para mim e para você. Louvado seja Ele. Terceiro, olha outra revelação importante. Busque uma vida de santidade. Você pode repetir isso? Veja o verso 3. João agora está fazendo uma advertência. E ele diz o seguinte: todo aquele que nele tem esta esperança, o que diz na continuação? Purifica-se a si mesmo. Veja, o verdadeiro Filho de Deus, ele se purifica, ele busca santidade, ele se afasta do pecado. O que é o pecado, gente? O que significa o pecado? Pecado significa errar o alvo. Quando eu erro um alvo estabelecido por Deus, eu peco. E pecar, gente, vai além de roubar, matar, adulterar, levantar falso testemunho, porque isso está nos 10 mandamentos. Vai além disso. Pecar é algo mais amplo. Pecar é desobediência. Pecar é errar o alvo. Então, gente, eu peco ao cometer um ato errado. É verdade, mas eu também peco por omissão, que é deixar de fazer o bem. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse comete pecado. E João está dizendo aqui então, para nós, no verso 3, se você que é filho de Deus tem essa esperança, então viva de maneira santa, purifique-se a si mesmo. Agora veja, qual a diferença, irmãos, de um filho de Deus regenerado e uma pessoa que ainda não é? Qual é a diferença? Eu vou dizer para você qual é a diferença. É a reação quanto ao pecado. Essa é a diferença. Porque o ímpio, aquele que não conhece a Deus, peca e não se importa. Tá nem aí. Vou continuar fazendo. Tá bom demais. Vamos embora. E mais, ainda estimula os outros a fazer a mesma coisa. Agora, quando um filho de Deus regenerado, ele peca, gente, há nele um espírito que o incomoda e o convence. Porque a Bíblia diz, queridos, é a Bíblia que diz lá em João 16, versículo 8, que o Espírito, ele convence, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é que tendo o Espírito Santo se sente bem quando erra, quando peca? Quem? Não. Se um filho de Deus erra e não confessa o seu pecado e não se limpa, ele então se assemelha a Davi no Salmo 32. Lembra? Salmo 32, Davi havia pecado e ele declarou neste salmo: Senhor, é como se eu sentisse os meus ossos esmagados, a tua mão pesa sobre mim dia e noite. Dia e noite a tua mão pesa sobre a minha consciência. E ele vai dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, apaga as minhas transgressões e os meus pecados. Alguém já disse algo muito importante que eu queria que você gravasse aí no teu celular ou no teu coração. Alguém disse que os limpos não são aqueles que não se sujam. Os limpos são aqueles que sempre se lavam. Os limpos não são os que não se sujam, mas são os que sempre se lavam.
Porque, gente, um crente em Jesus pode errar ou não? Sim ou não? E posso dar uma outra notícia? Vai errar. Não estou jogando praga. Eu estou falando de coisas reais da vida. Alguém aqui já virou anjo? Não, Ronaldo, quando eu venho para a comunidade, eu venho voando de asas. Não, vai pecar, vai falhar, não tem jeito. Por mais que você diga, não, nunca mais, a partir de hoje, não peco mais. Ah, meu irmão, minha irmã, você vai pecar. Eu conheço uma situação, uma história de uma pessoa que chegou para um dos nossos pastores e ele disse assim, olha, faz 6 meses que eu não peco. 6, ele está contando. 6 meses que eu não peco. Puxa vida, hein? Depois você me ensina aí. Porque na cabeça dessas pessoas o pecado é só cometer os atos mais grotescos, né? Que coisa mais doida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai errar. Você vai pecar. Mas sabe o que é extraordinário, gente? O extraordinário é que logo quando nós pecamos, quando o crente em Jesus peca, o Espírito Santo toca a vida dele. Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos toca. E aí então, sabe o que acontece? Nós nos aproximamos de Deus com um coração contrito e quebrantado e confessamos dizendo, Pai, eu pequei contra ti, me perdoa. E a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita, queridos. Aleluia por isso. Aleluia. O próprio João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há perdão para os nossos pecados, que Deus de graça que nós temos. Um Deus que tem um coração perdoador, um Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome dEle. Mas no Sermão da Montanha, Jesus disse que só os limpos de coração verão a Deus. Mas, meus irmãos queridos, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, por mim, por você, em nosso favor, este sangue nos purifica de todo o pecado. Maravilhoso a gente saber disso, sim ou não, queridos? Aí João continua no versículo 9, veja aí. Ele está dizendo o seguinte, isso é muito importante que eu vou dizer para vocês, preste bem atenção. Preste atenção. Porque esse versículo é importantíssimo. Ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Você pode ler comigo? Vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Mas veja, preste atenção. O verbo deste versículo no grego indica uma ação continuada. Isso é importante destacar para vocês. Não é para mostrar conhecimento. Não é isso não, gente. É porque nós precisamos entender o que o texto está dizendo no seu original. Para termos a interpretação correta. Senão a gente tropeça. E se complica na vida. Então, João está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Eu disse para vocês que o verbo deste versículo no grego indica uma ação continuada. Portanto, o que está dizendo o texto? Que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado. É isso que João está dizendo. Percebe? Ele pode até cair. Pode errar acidentalmente, claro. Mas ele não permanece no pecado. Porque aquele que é nascido de Deus, o nascido de Deus, ele volta atrás, ele se arrepende, ele pede perdão, ele clama a Deus por misericórdia e ele abandona o pecado. Sabe por quê? Porque diz o texto, a semente de Deus permanece nele. É por isso. A semente de Deus permanece nele, diz João, no mesmo versículo 9. Então, o crente, ele não permanece no pecado. Por quê?
Porque ele é nascido de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora, gente, olha, tem muitas pessoas, tem muita gente que vive na prática, mergulhado no pecado. E deixa eu dar uma orientação para vocês. Nunca se afaste da igreja e nunca se afaste da comunhão com os irmãos quando você vê um irmão falhando. Tem gente tola no nosso meio, sabia disso? Ah, o irmãozinho pecou, vou embora da igreja. Não gostei do que falaram nesta igreja. Vocês já ouviram essas frasezinhas, né? Ele pecou contra mim, ele não olhou na minha cara. Vou embora dessa igreja, não brinco mais. É gente imatura, é criança, precisa crescer. Precisa crescer, isso é imaturidade espiritual. Porque uma pessoa madura jamais agirá assim. Jamais. Porque ele sabe que o maior modelo que nós temos é Jesus Cristo. Ele é o nosso maior modelo. Sim ou não, queridos? Agora, não esqueça que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, e guarde isso no seu coração, anote aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. O apóstolo Pedro declara: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E aqui não tem nada a ver com santista. Certo, meu mano? Sede santos porque eu sou santo. Então, gente, Jesus é a nossa referência. Jesus é o modelo, ele é o varão perfeito. Aleluia! Ele é o autor e consumador da nossa fé. A ele honra, glória e louvor. Amém? Número 4, anote aí outra revelação desta carta. Pratique o amor. Você pode dizer isso bem forte? Vamos lá. Gente, verso 11. Veja aí. João está dizendo: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E aí no versículo 14 ele ainda enfatiza: quem não ama permanece na morte. E é interessante porque a Bíblia afirma também, queridos, que o sentimento de ódio é semelhante ao desejo de homicídio. João está dizendo lá no versículo 15: aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. No verso 12, João cita o exemplo de Caim, que matou o seu irmão Abel por inveja. Triste isso, né? O motivo desse assassinato, gente, é um dos mais banais, torpes, tolos, mas que é muito comum e está muito presente no dia a dia das pessoas. Por quê? Muitos invejam o que o outro tem ou o que o outro é. E vocês sabem disso. E a inveja traz o quê? A inveja traz a cobiça. E a cobiça é querer o que é do outro. E porque às vezes as pessoas querem o que é do outro, aí então elas cometem assassinatos, violência, maldade, mentira, difamação, crueldade e tantos outros males. É ou não é, irmãos? Por isso que João está dizendo: pratiquem o amor. João está dizendo o quê? Mas aí ele continua no verso 17, ele aprofunda um pouco mais desse praticar o amor, porque ele está dizendo o seguinte, ó: principalmente aos necessitados. Pratiquem o amor, principalmente aos necessitados. Como é que alguém pode ver alguma pessoa em necessidade e não ajudá-la? Ele está dizendo: irmãos, é por isso que a nossa comunidade sempre teve a visão de que a ação social faz parte do propósito da existência da igreja. A gente sempre pensou assim, meus queridos irmãos. Quando nós damos uma cesta básica
lá para a fundação, quando atendemos famílias carentes em nossa fundação, queridos, nós estamos sendo igreja de Jesus. Sabia disso? Isso é ser igreja. Isso é amar de fato e não de palavras. E eu louvo a Deus pelas doações que vocês têm feito. Que o Senhor recompense cada um de vocês. Amém? Que o Senhor recompense. Vocês que têm feito doações à nossa fundação. Mas isso aqui é ser igreja. E é porque, gente, a igreja não pode se omitir diante das necessidades das pessoas. É o que João está dizendo aqui. E João diz, versículo 18 agora, veja aí. Ele ainda diz o seguinte: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque há muitas pessoas hoje que apenas expressam amor com palavras, mas não em atitudes. Somente com palavras. E ainda como eu mencionei domingo passado sobre o grande teólogo chamado Russell Shedd, já falecido, saudosa memória, ele foi professor do meu pai no seminário. E ele fez uma declaração verdadeira sobre o amor. Ele disse que o amor tem que se substanciar. O amor tem que se tornar palpável, disse o Russell Shedd. E é uma verdade. A gente tem que ver o amor. Tem que ver. Esse negócio de amor platônico, esse negócio de amor que ninguém vê, isso não é amor verdadeiro, gente. Pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro sentimento barato, mas não é um amor verdadeiro, porque como nós já ouvimos nesta comunidade, eu volto a repetir, o amor é o que o amor faz. O amor é... Você pode repetir essa frase? O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz, queridos. Deixa eu dizer algo muito importante para vocês: o amor que não abre mão de nada, que não se doa, não é amor. Nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Gente que não abre mão de coisa nenhuma é porque não ama coisa nenhuma. E é interessante porque há uma história, conta-se de uma circunstância que aconteceu entre soldados escoceses e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E houve um fato muito interessante, porque os escoceses eles estavam presos, realizando um trabalho forçado numa ferrovia, debaixo da opressão dos japoneses. E aí, quando terminou o dia, os japoneses eles disseram aos escoceses o seguinte: olha, chamaram os escoceses e disseram o seguinte: olha, está faltando uma enxada de trabalho. E se essa enxada não aparecer, vocês serão fuzilados, todos serão mortos. A pessoa que sumiu, que ela se entregue, que ela diga que foi ela. Porque se não aparecer a pessoa que pegou essa enxada, todos serão fuzilados. E aí, meus queridos, imaginem só aquele constrangimento, passou ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de constrangimentos, e aí, de repente, um soldado escocês, ele levanta a mão e ele diz que foi ele. Ele disse: fui eu que desapareci com a enxada. Sabe o que fizeram com ele? Pegaram aquele soldado escocês diante de todos os outros que estavam ali à frente, colocaram ele na frente e espancaram com enxada até a morte. No outro dia, pela manhã, foram fazer a contagem das enxadas e descobriram que todas estavam lá. Eles haviam errado na contagem. De repente, sabe o que aconteceu, queridos? Todo o pelotão percebeu que um deles tinha aberto mão da própria vida pelos outros. Isso é amor. Isso é amor.
Foi justamente isso que Jesus fez por mim e por você. Ele abriu mão da própria vida por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui nessa noite abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! É Gálatas 1, versículo 4 que diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ele abriu mão da própria vida, por amor a mim e a você. Isso é amor. O amor é o que o amor faz. E João está dizendo: amem em ação e em verdade. Não em poesia apenas. É muito gostoso a gente ouvir um eu te amo, sim ou não? Mas é muito melhor quando esse eu te amo vem acompanhado de ação, de atitude. E João está dizendo: amem em ação e em verdade. E que assim seja, em nome de Jesus. E quinta revelação, anote. Mais uma revelação. Estão sendo abençoados aqui nessa noite? Não é bom estudar a palavra, gente? Bom demais a gente conhecer Bíblia. Há uma quinta revelação maravilhosa. A obediência traz recompensa. Você pode repetir isso bem forte? Vamos lá. A obediência traz recompensa. Gente, há recompensa por obedecermos a Deus. Versículo 22, veja. João está dizendo: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Gente, qual a recompensa? Aí vem lá o verso 23 e 24. João dizendo: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Agora, leia comigo, você consegue ler? Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Você pode ler esse trechinho comigo? Vamos lá? Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Então veja, qual é a ideia aqui de João? A ideia aqui não é ter ou perder a presença de Deus na sua vida. Não é essa a ideia. Não é. Por exemplo, obedeceu de manhã, tem a presença de Deus. Desobedeceu à tarde, perdeu a presença de Deus. Fez o certo durante o dia, tem presença de Deus. Errou à noite, perdeu a presença de Deus. Não é isso que João está dizendo não, queridos. Porque a Bíblia ela é muito clara, inclusive, quando ela diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Então não tem esse negócio de entra, sai, vai, fica. Não, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Mas aqui, gente, a ideia aqui é que quando nós estamos em obediência, nós permanecemos nas bênçãos de Deus e as bênçãos de Deus permanecem em nós. Essa é a ideia que João está trazendo. O que significa dizer que o desobediente perde a bênção. E o que eu estou dizendo para vocês aqui não é um jargão pentecostal. Isso é verdade, gente. É verdade. E o que é que nós vamos escolher? O que é que nós vamos escolher? Perder a bênção ou alcançar toda a vitória que Deus já tem reservado para nós? Qual é a nossa decisão? Porque a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. E o fato é, queridos, anote isso, o fato é que Deus recompensa a nossa obediência. Porque o homem obediente será abençoado. O homem fiel será acumulado de benefícios, diz a palavra do Senhor, não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Aquele que obedece, aquele que é fiel, este será abençoado. É o que diz as Escrituras. Agora eu fico pensando, né, quantas pessoas perdendo isso. Perdendo de comer dos frutos que o Senhor está oferecendo. Por quê? Porque insistem em desobedecer. E não é porque o Espírito Santo se afastou delas, não.
mas é porque ele está entristecido. Quando Paulo fala, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito. Ele diz isso, não é no sentido de que o Espírito sai, mas de que ele fica como uma lâmpada apagada que não pode fazer nada, porque a pessoa está em desobediência. É isso que acontece. Ele não sai, mas ele fica apagado. Que Deus nos faça crentes obedientes, irmãos. Esta é a minha oração. É a sua também? Você quer ser um cristão obediente? Deseja isso? Porque a obediência agrada ao Senhor e gera bênção em nossa vida. A obediência agrada ao Senhor e gera bênção em nossa vida. Você pode repetir essas duas coisas? A obediência agrada ao Senhor e gera bênção em nossa vida. Amém? Vamos concluir para a gente orar? E eu queria chamar o grupo de música, inclusive meu amigo Guga vem também para cá junto com a equipe. Queria chamar todo mundo para a gente poder orar e ministrar. Então, preste atenção aqui nesse fechamento da mensagem. Eu falei de 5 revelações dessa carta. Quantas? 5. Que Deus nos ajude a viver essas 5 verdades na nossa vida. Essas 5 revelações na nossa vida. Você deseja isso? Qual é a primeira? Que possamos ter uma real experiência com o Senhor, nascer de novo e então sermos chamados filhos de Deus. Então somos filhos de Deus. Qual é a segunda revelação que nós vimos aqui nessa noite? Que possamos experimentar, meus irmãos, um futuro de bênção. É isso que eu desejo, eu tenho certeza que é isso que você deseja também. A terceira, que não vivamos no pecado, mas que busquemos uma vida santa na presença do Senhor. A quarta revelação, que nós possamos não apenas falar sobre o amor, mas principalmente praticarmos o amor. Que isso seja uma realidade entre nós, em nome de Jesus. E quinta revelação que nós aprendemos hoje, e que nós experimentemos a recompensa, irmãos, da obediência. Porque a obediência traz recompensa. Que possamos obedecer ao Senhor e à sua palavra. E Ele é o bom Pai, que recompensa a obediência dos seus filhos amados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e da sua santa palavra. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir sim.